Muito bem, Shalom Adonai. Eu vou ler duas expressões que nós temos aqui nas Escrituras, Apocalipse 12, versículo 9, e depois capítulo 20, versículo 2. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, que foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja a expressão, a antiga serpente. Agora aqui no capítulo 20, versículo 2 do Apocalipse, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Veja só a expressão, a antiga serpente. Uma das maiores ações do inimigo é o uso de novas máscaras. Preste-me atenção, por favor. E o mesmo, porém, ele é o mesmo, porém, com máscaras novas. Sua fala assume o sotaque do tempo, porém é o mesmo engano, é o mesmo sedutor, aquele que escraviza e aquele que destrói. Ele é antigo demais para ser ingênuo, antigo demais para ser previsível, antigo demais para saber o que está fazendo. Lares já foram destruídos, ministérios famosos já foram sepultados, suplantados, grandes pregadores já foram por ele pisados. Ele é o semeador de vaidades, de basófia, de tantos outros males que conseguem destruir o homem. Ele é antigo demais para repetir métodos sem ajustá-los. Ouça isso. O demônio é o mesmo que foi ao Éden. E o mesmo que tentou, é o mesmo que tentou o primeiro Adão e também o segundo Adão lá no deserto. É o mesmo que age hoje, com as mesmas intenções, porém com novas máscaras. Em algumas eras, sua tática era o rugido, perseguição aberta, ameaça visível, fornalhas acesas, cadeias pesadas, espadas afiadas. Nesses dias, ele aparecia como uma fera selvagem. Um leão que urrava contra a fé, um verdugo que esmagava o corpo, um tirano que ameaçava a vida. Porém, todavia, ouça isso, o inimigo percebeu que a fé dos mártires crescia no fogo, crescia no sofrimento, crescia na dor. A fidelidade dos santos ardia mais forte quando ele tentava apagá-la. Ele percebeu que a igreja florescia no sangue derramado. Que fez então? O método foi mudado. Preste atenção, meu querido. Agora não é mais o rugido, agora é o sussurro. Não é mais a espada, agora é o argumento. Agora não é mais o terror, agora é o charme. O demônio descobriu que, para muitos, é mais eficiente seduzir do que perseguir. É mais eficaz convencer do que atacar. É mais perigoso enfeitar o veneno do que expô-lo. Você está começando a me entender ou não? Hoje, o inimigo assume a postura de intelectual refinado. Hoje ele não odeia mais a religião, apenas sugere que seja melhorada. Eu já vi inúmeros líderes dizendo que a Bíblia precisa ser melhorada. Você está começando agora a me entender? Não combate mais a fé como antes, apenas propõe, não seja muito racional.
Não tenta mais destruir o evangelho, apenas joga mistura. Mistura o evangelho e chama a tal mistura de equilíbrio. E aí o veneno entra, não pela força, não pela espada, não pelas arenas, mas pela sutileza. Outrora ele queimava hereges, que eram assim chamados santos do passado. Hoje ele convida para debates elegantes. Antes o demônio gritava de raiva, hoje ele sorri e questiona suavemente. Sua nova arma não é o ódio aberto, é o ceticismo, é o deísmo, é o humanismo secular, é o relativismo, é o ateísmo religioso educado. Hoje temos a religiosidade sem cruz, a espiritualidade sem arrependimento, a fé sem renúncia, o evangelho sem santidade. Antes não podia, hoje tudo pode. Por quê? Porque Deus quer o coração. O demônio sabe que quando a verdade é ferida, não precisa ser golpeada violentamente. Basta ser diluída. Basta ser diluída. Ele começa a diluir aos poucos com aparência de sabedoria, com cheiro de modernidade, com rosto de ternura e tolerância, com manifestação do relativismo. E a alma sem discernimento, o homem sem o Espírito de Deus, o homem fraco do conhecimento escriturístico se aproxima, achando que encontrou profundidade, achando que encontrou equilíbrio, achando que encontrou maturidade. Eu vejo muito isso no YouTube. No YouTube. Ah, esse pastor é equilibrado. Esse pastor é equilibrado. Conheço pastores que outrora eram contra determinadas abominações, determinados males, e hoje eles são a favor. E alguém coloca lá embaixo nos comentários, isso é que é profundidade, isso é que é equilíbrio. Porém, encontrou apenas uma nova forma de laço. É um laço mais limpo, mais polido, mais aceitável. Porém, meus queridos, mais mortal, mais demolidor, mais fulminante. Não esqueça, o inimigo muda de roupa, mas não muda de essência. Estejamos atentos, vamos andar no Espírito, vamos viver no Espírito, vamos continuar cheio do Espírito Santo. Eu vou ler para terminar um texto que nós temos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 e o versículo de número 23, diz assim o apóstolo Paulo: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, me diz, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Preste atenção, que Deus nos avise dessa nova roupagem satânica da antiga serpente. A serpente do Éden hoje pode vir através dos podcasts que colocam dúvida nas escrituras. Hoje os caem surgem matando nossos filhos no campo da internet, salas de bate-papo. Hoje a cova dos leões é o avançado esmagador do lesbianismo e homossexualismo que tem devorado nossos jovens. Hoje a fornalha acesa é a globalização, a pós-modernidade, o relativismo dentro dos arraiais das comunidades evangélicas. Hoje os Adonibezeques da vida são as pedras de crack, a cocaína, a maconha e tantos outros males. Venha, nos avise, Espírito Sagrado. Venha e nos diga, como disseste para Eliseu, quando o rei da Síria tentou atacar, ele está em tal e em tal lugar. Venha e nos diga, como disseste para Jeosafá, quando os amonitas e os moabitas vieram e tu disseste, coloque o coral na frente dos armados. Venha e nos diga, como disseste a Miqueias,
A Micaías, que é a mulher de Jeroboão, ia na sua casa. Venha e nos avise. Venha e nos revele essa nova roupagem, essa nova máscara da antiga serpente. Porque muitos já foram enganados, outros estão sendo enganados e outros ainda vão ser enganados. Mas nós não queremos ser enganados, queremos permanecer na verdade. Portanto, nos avise, Espírito Sagrado. Baruch Ashé, Deus nos abençoe.